uma filósofa americana, né, judia, lésbica, da área da literatura comparada, assim, acho que não por acaso, mãe da teoria queer, né, que não é a única teoria queer, a da Butler, mas acho que foi assim a que mais causou aí. E eu olho assim para ela, assim, teorizando a coisa do queer, me soa como uma semente do que viria a ser assim esse corpos em aliança, porque eu vejo que ela trabalha assim dois sentidos principais do queer, né? Ela até comenta nesse texto assim sobre queer ser aliança, sobre aliança e não identidade, né? Um dos sentidos assim é o desvio, a fuga da norma, né? Uma abertura para o inesperado, sejam normas de gênero, de capacitismo, etc. E um outro sentido, né, a aliança. A aliança, assim, que se forma para além da identidade, né? Um grupo de pessoas que não encontra nada em comum além de suas excentricidades, assim, suas diferenças perante a norma, né? Uma afirmação da diferença e uma negação da identidade unificada, assim. Não é sobre se unir perante uma identidade compartilhada, né? É sobre compartilhar a diferença, eu acho, assim. E lutar pelo espaço delas. E aí eu acho que se torna isso, né, meio que um fundamento assim, para a crítica aos movimentos identitários que a Butler acaba fazendo, permeando a obra dela inteira, eu acho, assim, principalmente aos LGBTs e aos feminismos, né? Tipo, exemplo, mulher enquanto sujeito do feminismo, né? Mas o que é ser mulher? Né? Que universalidade e estabilidade, assim, ontológica tem nessa identidade que ela pode ser partilhada por um grupo. E se for, né, assim, essa partilha identitária é suficiente para definir sujeitos inteiros, né? Aí que entra outro sujeito chave, outro conceito chave dela que é sujeito versus identidade, né? Assim, eu vejo que na compreensão dela, ela desconsidera a construção de um núcleo estável de identidade, né? Porque a identidade funciona unicamente como um dispositivo de reconhecimento social, né? Como uma estratégia. E aí, ou seja, né, a identidade é uma categoria insuficiente para traduzir as necessidades políticas do sujeito que vive em suas vidas, né, concreta e objetivamente, assim, na prática de corpos, né, que demandam exposições e questões, né, materiais, como ela vai trazer dos espaços. E, e aí essa coisa do sujeito, né, é um sujeito que extrapola, assim, além de si e das suas fronteiras identitárias, né? A vida ultrapassa os limites necessários para o reconhecimento de uma dada identidade, né? Porque a nossa forma de vida depende de conexões com outras formas de vida muito além das que a gente pode reconhecer, né? E se o reconhecimento é a tal da identidade, então é insuficiente, né? Apesar de ser uma chave importante, assim, estratégica. E aí eu acho que entra a precariedade, né? E a interdependência, assim, que caminham juntas. É, essa condição de precariedade da vida, né? A vida depende de condições que a gente não escolhe, né? Mas que a gente partilha, assim, esses buracos, assim, né? A questão é que esse sujeito, ele se forma na medida em que ele se sujeita às relações de poder que ele constitui, né? Ela tem uma forte uma influência do Foucault, essa coisa de que, enquanto humanos, nós somos todos precários, porque para nos tornarmos sujeitos, precisamos nos subordinar a essa teia de relacionamentos, né? Essa interdependência. Então, enquanto humanos, nós somos todos precários. Só que o que a Butler fala é que essa precariedade ela é distribuída desigualmente, né, a favor das normatividades sociais e políticas, né, fazendo com que alguns corpos específicos não sejam passíveis de luto, que é o que ela chama de vidas não vivíveis, né, vidas vivíveis, que esses corpos não são considerados dignos de vidas vivíveis. E aí eu acho que a gente chega assim, né, no Corpos em Aliança enquanto ideia, assim. Ela faz um link desses conceitos, eu vejo, e somando até a teoria da performatividade, né, que permeia toda a obra dela, assim, e vai se dissolvendo nos outros livros para além do problema de gênero, que é o principal, né, o primeiro e o mais problemático, enfim, que eu acho que vai se dissolvendo. E eu entendo corpos performativos enquanto corpos capazes de transformar a realidade em que, na medida em que eles agem, né? E agindo juntos, existe uma possibilidade de, quer dizer, uma consequência inevitável de ressoar um colapso, assim, na norma pública, né?
E aí eu acho que a gente vai trabalhar hoje justamente sobre isso, né? Como e por que ela transiciona de problemas de gêneros para uma perspectiva que une corpos com diferentes demandas políticas, né? Por uma coisa em comum, que é essa precariedade, né? De suas vidas de subalternos não reconhecidas como vivíveis, né? Não passíveis de luto. E aí a necessidade de agirem amparados por essa união assim volumosa, né? Para ter condições de lutar. Só dando continuidade, né, ao que Maria estava falando, pegando o que ela está dizendo, é interessante, a minha leitura sobre ela, eu achei bastante interessante essa coisa a precariedade, né, que ela é distribuída de forma desigual. Aí ela entra com uma crítica justamente ao sistema vigente, ao sistema político, e dentro da ideia dela, dessa coisa do gênero e de minorias sexuais, ela vai estender para outras minorias. É interessante que no, no conceito dela dessa precariedade, as pessoas ganham as ruas, né, ganham as calçadas, tornam os espaços públicos, de certa forma elas dão um ressignificado a esses espaços públicos, e a partir do momento que essas pessoas não eram vistas, não eram esquecidas, né, não são dignas do luto, elas começam a agir politicamente com essa questão da corporeidade, né? Ela vai agindo, no caso, o sentido da corporeidade que ela se refere, não é apenas somente a questão de você falar, de você ter o lugar de fala, o sentido de você se expressar, né, se fazer ouvir. Apenas você existir, você já está exercendo essa luta, esse movimento, né, quando ela fala ali na aliança entre os corpos, justamente ela pega essa questão de dimensões corporais e estende, né, não se limita somente a um espaço, né, ela leva essa questão do espaço particular e público para um só parâmetro, né, para dar um ressignificado. Bom, essa questão dos movimentos sociais em si, né, de minorias. É interessante quando ela pega lá no texto, né, como exemplo, uma minoria como trabalhadores imigrantes lá na Califórnia, que eles ganham um espaço ali no qual eles não existiam, né, eles eram completamente ignorados. E dentro dessa perspectiva que ela vai transforma essas minorias em alianças, né? Ela não deixa de ter a questão do gênero de lado, né? Ela até reforça isso no texto, que não é esquecendo a questão do gênero, né? Os direitos que são adquiridos, eles são conquistados e são mantidos. A questão é de elevar esses direitos, né? Tornar a vida, tornar a vida ser possível de ser vivida, né? Ser minimamente cabível, né? E por aí ela vai dando o reforço nessa questão das instituições, da importância de haver uma política pública, uma política que atenda, né, os requisitos de uma sociedade dentro de uma social-democracia, né? O fato, somente a luta social, a luta política que a Butler fala, pelo meu entendimento, ela é uma coisa que até basta você existir, você já está dando esse significado, né? Essa questão de que não há, deixa eu só tentar lembrar que ela vai dizer mais ou menos assim, que não há uma lei, o direito de ter direitos não depende de nenhuma organização política, né, particular, para a sua legitimação. O direito passa a existir quando é exercido, e o exercido para aqueles que agem unidos em aliança, né? Perpassa aí pela questão, né, que foi bem colocado pelos colegas, como a política, da forma que ela está estabelecida, ela interfere nessas relações, né, entre os sujeitos.
A gente tem o fato de que, no nosso atual contexto, muitas vezes, indivíduos que têm naturalmente estão numa situação de vulnerabilidade social, né, em situações bem mais precárias, vamos dizer assim, são meio que coagidos a lutarem por uma vida, né, que, de certa forma, eles são coagidos a não depender um do outro, mesmo em situação em que é natural que se dependa. Eu creio até que a Butler, ela tem uma pegada muito voltada para a questão de que, assim, você não escolhe viver em sociedade. Você vive incondicionalmente em sociedade. Você depende incondicionalmente do outro, né? E a política, as pessoas, elas precisam entender isso. Então, os que são mais vulneráveis, naturalmente, por mais que você não esteja naquela situação do outro, mas naturalmente você deve se envolver com essas questões, uma vez que isso é viver em sociedade, uma vez que isso é ter uma visão autêntica, né, da política em si, do que seria a política. E ela até faz um alerta em relação à ideia de que o sistema, principalmente o neoliberalismo, né, como a gente sabe, a perspectiva voltada para o indivíduo, né, é aquele apelo direcionado ao indivíduo. Ou seja, você é capaz, você deve buscar defender, você não depende de ninguém, é você por você mesmo, e esse individualismo, ele quebra o movimento político, né? É diferente, por exemplo, da social-democracia, né? Na social-democracia, você ainda busca ali um estado de bem-estar social, que o neoliberalismo já caminha no sentido oposto, né? A perspectiva neoliberal é, de fato, a atenção no indivíduo. E ele assume a responsabilidade pela própria vida, mas lembrando que as vivências são desiguais, né? Assim, as pessoas são desiguais. No sentido da forma que é posta no neoliberalismo, é como se cada um tivesse dentro da sua realidade condição de viver, de buscar a sua vida como se fosse algo extremamente possível, independente da realidade social da pessoa, né, da vulnerabilidade que ela se encontra. Então, você é coagido a não depender de ninguém nem de mais nada. É você por você mesmo. Isso aí já é uma quebra, né, no movimento, na questão da política, dos interesses, né, da vida humana em sociedade, em que se busca a ideia de interesse público, né, de todos, né? E acho que é basicamente isso. Eu estava até, na verdade, endossei um pouco aproveitei uma oportunidade na fala de Anderson aí para entrar com essa questão, né? E aproveitando aqui sua pegada no neoliberalismo e essa ideia de individualizar, tornar um indivíduo apenas único e capaz tanto quanto o outro, independente das diferenças, independente da questão social que é aplicada, eu vou falar sobre algo que traz um pouco no texto, não de forma direta, que é o conceito de necropolítica. Ela não chega a citar diretamente isso, mas é algo que ela vai criticando durante todo o texto, a questão dos governos e estados e situações e espaço político que é desenvolvido de uma forma a negligenciar as minorias, a não permitir o espaço e essa, qual é o termo mesmo que Marília comentou? Essa precariedade é distribuída pela política mesmo, é feita de forma a escolher ali quem vai ter essa precariedade em sua vida e quem vai ter que viver com ela. E isso é fácil de perceber até hoje em dia. O SUS é um exemplo, o que aconteceu com o SUS esses dias é um exemplo da necropolítica. Tirar os direitos daqueles que estão mais abaixo, aqueles que necessitam mais dessas coisas, que não têm auxílio financeiro, graças à situação
de vida dos antepassados e tudo mais, ou então benefícios sociais que foram atrelados pela sua pele, ou então por gênero, é tirar deles o direito de saúde pública básica, simplesmente porque é mais proveitoso, é mais lucrativo para o próprio Estado. E continua assim negando o espaço público e a essas minorias e a esses diferenciados. E ela cita também o exemplo durante o furacão que aconteceu em 2006, eu acho, 2005, ela fala do furacão 2005, do furacão Katrina em Nova Orleans, onde sabiam como evitar danos e salvar famílias, mas foi obviamente distribuído de forma a salvar e a prevenir estragos nas famílias que fossem ricas, que fossem brancos, os bairros privilegiados, os bairros mais periferia, onde se encontram as comunidades um pouco mais não, que são mais descartadas pela sociedade, teve poucas ações políticas, poucas ações do governo para prevenir os danos e para prevenir qualquer tipo de consequência que viesse. Então, a política age diretamente nesse sentido. Eu vou pegar o gancho assim do André, né, que falou sobre essa coisa de ser coagido, né, a existir de maneira independente, quando na verdade assim essa precariedade nos impele, né, essa interdependência, né, assim de o que ela chama de ética de coabitação, né, assim essa coisa de não é simplesmente sobre corpos aliados, é sobre corpos que vivem juntos, né. E eu acho que assim existe uma certa suposição de estabilidade ontológica, né? Assim, porque eu enxergo essa precariedade enquanto ontológica mesmo. A gente não tem condições de nutrir as demandas de um corpo de maneira independente, né? Tem uma frase no final dela que me toca muito, que é assim, o que mais me tocou no texto inteiro, que fala assim: o corpo é constituído por meio de perspectivas que não pode habitar. Uma outra pessoa vê o nosso rosto de uma maneira que não podemos ver e ouve a nossa voz de uma maneira que não podemos ouvir. Então, nesse sentido, corporalmente, estamos sempre lá e ao mesmo tempo sempre aqui. E essa despossessão de nós mesmos, né, marca a sociabilidade a qual pertencemos. Mesmo sendo seres localizados, e aí, enquanto localizados, eu entendo com uma corporeidade específica, né? Estamos sempre em outro lugar, constituídos em uma sociabilidade que vai além de nós. Né? Isso estabelece a nossa exposição e a nossa precariedade, as maneiras pelas quais dependemos das instituições públicas e sociais para persistir. E aí eu vejo assim essa coisa de corpos na rua, né? Corpos em aliança, assim, uma multidão volumosa, né? Dormindo na rua, comendo na rua, fazendo coisas que né, eu acho que quando a gente chegar a falar sobre a crítica da Arendt, o espaço público e privado, né, essa coisa de coisas que seriam feitas dentro do espaço dito privado, né, são colocadas ali na praça, né, expostas ao mundo inteiro e assim expostas a uma possibilidade de violência, né? Então assim, para que todos lembrem, né, que essa suposição de uma estabilidade ontológica, né, ou uma não precariedade dos que vivem com privilégios sociais, onde a gente, né, nessa estrutura que a gente conhece, isso não existe, sabe? Todos nós precisamos dormir, comer, sabe? E precisamos dessas necessidades básicas atendidas. Então, assim, é como se esses corpos se mostrando na rua dissessem: olha só, a gente come também que nem vocês, a gente dorme também que nem vocês, a gente existe, sabe? Que nem vocês. Não é simplesmente sobre uma fala, né, como ela fala assim, não é simplesmente sobre manifestar uma necessidade de igualdade apenas pela fala, né, assim, pelo diálogo atraente, assim, de um discurso, né, mas é sobre corpos que, mesmo dormindo, estão falando, né, porque aí, nesse ato de dormir, de expor coisas, né, que todos nós fazemos no espaço dito privado, anuncia a igualdade desses corpos aos nossos, né. De espaço privado e espaço público, ela vai tirar toda da Arendt, e não só isso, mas ela já começa ali, ela não indica na obra, mas eu percebi
que ela usou também esses mesmos conceitos da Arendt quando ela fala de ação, né? Ela fala, ao mesmo tempo, esses ambientes materiais, né, como a Marília falou, eles são parte da ação e eles mesmos agem quando se tornam base para a ação. Isso é como aquela questão da chave, né, que a gente comentou antes. São necessárias algumas chaves para sair abrindo certas partes do texto para a gente entender bem o que ela está falando. Ela pega aqui o conceito de ação da Arendt, né? Que a Arendt ela divide o labor, o trabalho e a ação. E a ação ela seria não teria essa dependência de nenhum material, nenhum espaço. Ela seria mais sobre a essência humana. Mas aí e já o trabalho não, o trabalho é sobre outras pessoas, né? Como somos esse ser social, nós sempre fazemos algo para outras pessoas, todo o trabalho é para outras pessoas. Então, isso que ela fala sobre a ação é justamente a essência humana, é aquilo que nos diferencia de um animal, né? Porque um animal ele consegue se organizar em sociedades, né, em grupos, que por pura sobrevivência, né? Nós não. Nós nos reunimos e fazemos pelo outro, e isso que fazemos, que nos torna únicos, é a ação. Esse é o conceito da Arendt, que a Butler ela já inicia aí, mesmo sem anunciar. E depois ela vai aprofundando ainda para a questão da polis. Onde ela chega sobre o espaço público, o espaço privado, né, que pela configuração grega, digamos assim, e também romana, né, pelo que a Butler fala, existe essa diferenciação, né, pela condição humana da Arendt, né, existe essa diferenciação da vida pública e da vida privada, essa é a configuração grega, e que é como se nós fôssemos dois seres. Nós temos o nosso ser privado e nosso ser público. Nós somos dois seres diferentes. Então, aquele espaço público ali é onde os homens se reúnem e fazem algo para o futuro daquela sociedade, e o espaço privado é todo o resto da vida pessoal dessas pessoas. São coisas que é como se elas não se misturassem, né? Como eu disse, como se fossem duas pessoas diferentes. Só que aí a Butler fala assim, mas e as pessoas que estão à margem? O que acontece com essas pessoas? As pessoas na verdadeira precariedade, né? Pessoas que elas não lutam apenas por um trabalho, elas lutam para existir. Né? Então, elas não existem socialmente, elas não estão no espaço público, né? São questões que ela traz, porque ela pega emprestado alguns conceitos da Arendt e, ao mesmo tempo, ela critica por causa disso, por causa dessa diferenciação. E aí, a Arendt, ela traz uma ideia que a Butler, me parece que ela gosta muito, e que, de fato, eu também achei brilhante, assim, pessoalmente, que o espaço público, ele se faz entre as pessoas, né? Não existe simplesmente um espaço físico que exista lá porque ele é público, não. Esse espaço só é público quando eu me reúno com você, e com você, e com você. E nós fazemos que ele exista, esse espaço público, né? É nessa nossa atividade que nós fazemos com que ele seja público. Então, entre as pessoas. O espaço público está entre as pessoas e não apenas no físico. Isso uma ideia que eu achei brilhante, assim, e que a Butler destaca bastante. Porém, ela logo depois acaba problematizando, porque existe também o espaço físico, né? Ela traz um exemplo bem interessante sobre o militar, que ele pode pegar um caminhão ou um tanque desativado, né? E subir em cima para fazer um protesto. E acaba que a ação dele, conceito Arendt,
a ação dele, ela não se trata só dele, se trata também do espaço, do material. Aquela pessoa ressignificou aquilo. Ela pegou aquele tanque, aquele caminhão militar para fazer algo não militar, até mesmo antimilitar, dependendo do protesto. Então, esse exemplo assim, é bem marcante, porque ela mostra que toda essa ação e todo esse espaço público não é só entre um e o outro. Então, é meio que um dilema. A gente luta por um espaço público, porém a gente tem que ressignificar todos esses espaços, né? Ressignificar a rua, a praça, a casa, não é espaço privado. Não pode ter essa diferenciação da pessoa privada e a pessoa pública. Se tanta gente na precariedade, sua existência privada, digamos assim, já é a pública, porque existir já é resistência, né? A Butler ela acaba trazendo, inclusive, exemplos de onde países, eu acho que é a Turquia, que ser transexual é um crime. Então, não precisa essa pessoa estar reunida com outras para fazer aquele espaço público, para fazer política, né? Ela existe, ela já está fazendo política porque ela está resistindo, né? Contra uma lei que é contra o próprio ser inteiro. Não tem uma parte daquilo. Eu queria pegar um gancho da Lili, que ela gostou muito da coisa do espaço entre corpos, né? Eu estou viajando muito nesse termo também. E principalmente quando ela fala sobre... seria mais fácil dizer que seria... É como se estivesse sendo feita uma reivindicação em um espaço público, mas não é bem sobre em um espaço público, é sobre... reivindicar um determinado como público, né? Porque e aí é que entra essa chave de a necessidade de um espaço localizado, material, né? Mas sobre como se refuncionaliza ele no momento em que se põe nele, né? Porque se um espaço, né? Ele está entre corpos, né? Que corpos são esses? Eu acho que essa é a questão, né? Assim, da luta pelos subalternos, assim, porque ela fala em um dado momento, no caso das assembleias públicas, vemos com bastante clareza a luta sobre o que vai ser o espaço público, mas também uma luta igualmente fundamental sobre como os corpos vão ser suportados no mundo, né? E aí eu me pergunto, assim, que condições fazem desse espaço público, né? Assim, que pessoas estão ali fazendo esse espaço de público, né? Tornando ele público? Quem de fato circula nesse espaço e o chama de público, né? A que grupo de corpos esse espaço está sendo suporte, né? Para que grupos de corpos? E a que grupo esse espaço dito político não está sendo suporte, né? E aí a questão de onde estão esses corpos que não estão sendo suportados por esse espaço dito como público. Eu queria já ter feito um gancho desde a fala anterior da Marília, que ela tinha falado, né, introduzido sobre o corpo e a linguagem corporal. Porque antes eu tinha já estudado um pouco sobre corpo na questão da biopolítica de Foucault, mas nunca tão incisivo como a Butler coloca o corpo, né, como performativo e de expressão. A comunicação corporal para Butler vai além da linguagem, vai além da fala, como a Marília mesmo tinha falado, né? A performance é uma forma de linguagem, o corpo em si, o ato, né? O seu próprio gênero já diz muito sobre você, já fala sobre você. Às vezes até mesmo os nossos estereótipos já nos julgam primeiro, né? Antes do nosso caráter. E essa questão do aparecimento dos corpos, onde esses corpos aparecem, né? Que ela vai falar também, trazer como referência a Arendt, que a Arendt já falava, né? Que quando a gente aparece para alguém, a gente precisa de um outro para se expressar.
A gente precisa ser visto, né? O nosso corpo deve ser enxergado e o nosso som deve ser ouvido. Só que uma crítica que Butler vai fazer é que nem sempre esses corpos, eles são ouvidos, né? Nem sempre esses corpos, eles são vistos, que entra a questão da precariedade também já discutido e debatido antes. Na página 99, Butler fala: o corpo pode aparecer e significar de maneiras que contestam a maneira como ele fala, ou mesmo contesta a fala com seu exemplo paradigmático. Que a Marília deu o exemplo também de um morador de rua, né? Que ele está ali nas suas necessidades básicas, só que exposto para todo mundo, mostrando que ele não tem uma moradia, mas mesmo assim ele é um ser humano. Isso também eu posso trazer como... Acho que eu vou botar o vídeo aqui para ver se... Também posso trazer como um exemplo a questão das ocupações, né? Por exemplo, quando a gente ocupa uma reitoria e a gente transforma aquela reitoria, né, que é um espaço público, mas, entre aspas, também é um espaço privado, e a gente tem as nossas necessidades ali naquele campo, naquele espaço ocupado, né? A gente escova os dentes no banheiro em que, sei lá, um funcionário público está utilizando, a gente dorme naquele espaço onde não deveria ser mais ocupado, certa hora da noite. Só o fato da gente estar ali se posicionando, né, já mostra algum ideal, algum motivo aquelas pessoas têm que ter para estar ali. Ou então, quando a gente está num movimento nas ruas, né? Vai fazer um protesto nas ruas. Muitas vezes a câmera passa por cima, mostrando a quantidade de pessoas. Nem sempre eles entrevistam todo mundo, porque nem tem como entrevistar todo mundo, porque não daria tempo, né? E às vezes eles selecionam a quem entrevistar. Mas só o fato de um corpo estar ali somando, né, quantitativamente naquele protesto já mostra que tem uma parcela da população que está reivindicando alguma coisa. É uma forma de linguagem também, né? A posição corporal, os gestos, a sua identidade, né? Que ela também vai fazer uma crítica sobre a identidade, se a identidade é bio, né? Ela é dada naturalmente ou é construída, né, socialmente. Enquanto a gente tiver essa ideia de que a identidade ela é uma coisa natural, a gente sempre vai ficar refém de uma venda que vai impossibilitar a gente de abrir o horizonte para que saiba que aquilo dali é construído e pode ser ressignificado. Ela diz também que os corpos, para além de atos políticos, né, de políticas de minorias, porque eles reivindicam igualdade, né? A reivindicação da igualdade não é apenas falada ou escrita, mas é feita principalmente quando os corpos aparecem juntos. Quando tem aquele velho jargão que dizem que unidos somos mais fortes. E é isso aí, o corpo em multidão, né? O corpo em multidão, ele tem um poder muito grande e é capaz de transformar muitas coisas, né? Algumas vezes, o simples ato, que ela vai falar na página 101, que a Marília tinha trazido como exemplo, que ela fala, né? Algumas vezes, o simples ato de dormir ali na praça foi a mais eloquente declaração política. Finalizo aqui rapidinho, para dar tempo para mais pessoas falar, qualquer coisa eu volto de novo. Deu para ouvir direitinho, que está sem fone? Tá. Terminou a fala, saiu da sala, porque é o mic drop. Eu tô dizendo que eu sou minha avó nessas coisas. Eu fui finalizar a minha fala e acabei saindo. Mic drop. Como eu digo, todos nós estamos aprendendo coisas novas nessa história de educação, de ensino remoto, porque é tudo tão esdrúxulo, tudo tão novo. Quem nunca, né? De vez em quando vai lá aqui, tá... chamada.
Você fecha o navegador sem querer. E mesmo distante, estamos corporalmente aprendendo. Sim, com certeza. Ela fala aí sobre o espaço virtual também, né? Não se limita só ao físico. Né? Quando ela fala da mídia, do papel da mídia, no caso, né? Porque você tem o espaço corporal, o movimento das pessoas e a questão do impacto que isso tem na mídia, porque isso é o que porque o impacto que isso tem na mídia gera visibilidade, que dá uma significação maior para aquele movimento, né? De você ocupar uma praça e tudo mais, fazer qualquer coisa que ressignifique um local que é público, por exemplo, e quando você tem essa cobertura da mídia, você amplia aquilo, então aquele significado vai valer para mais pessoas. Importante só um complemento do texto em relação ao que a Kevin falou, porque ela diz assim, que eu acho interessante ser lembrado, que ela diz assim, mas por ora deixe-me dizer que se a atribuição de direitos para um grupo é instrumentalizada para privar outro grupo de prerrogativas básicas, então o grupo que tem essas prerrogativas está certamente obrigado a recusar os termos nos quais o reconhecimento político legal e os direitos estão sendo dados. E aí depois ela ainda explica, né? Eu não estou falando aqui para a gente negar o que a gente conquistou, não é sobre isso. Mas se um grupo ele está recebendo direitos básicos e outro não, a gente só está reafirmando, né? Reassegurando, digamos assim, uma desigualdade, né? Se eu ganho direito e você não, e eu fico na minha, eu estou reafirmando essa desigualdade, né? Então, ela diz, não é que você precise negar simplesmente os direitos que você conquistou, assim, não desfrutar, né? Mas é preciso que a gente faça com que isso seja igual. E não eu tenho a impressão de que nesse texto ela em alguns momentos, ela está falando como se dissesse assim, a gente está criando uma forma para essas pessoas se encaixarem, para elas terem direitos. Mas é necessário que os direitos hajam para vivências diversas. Eu tenho a impressão que ela, apesar dela não falar isso diretamente, eu tenho a impressão que é isso que ela está dizendo aqui. Porque mesmo que a gente não tenha, não esteja, se eu estou numa situação de rua e eu não estou numa situação pública, né, juntando minha voz numa multidão, mas eu estou aqui existindo, a minha existência ela pode não se encaixar em certa forma, mas eu tenho direito à existência mesmo assim, né? Então são vivências diversas que devem ser garantidas, não mantidas daquela forma desigual, né? É uma vivência que precisa ser garantida para todo mundo, independente da pessoa encaixar do que está conveniente numa sociedade ou no que a gente entende, né, por essa sociedade, essa política ou não. E aí eu acho que tem uma frase aqui que meio que dá uma conclusão nisso, que ela fala que o direito passa a existir quando é exercido, e exercido por aqueles que agem unidos em aliança, né? Se essa aliança é necessária para que haja mudança nesses grupos em precariedade. Precariedade não só financeira, né, mas como o Anderson falou, precariedade ontológica mesmo. Precariedade de existir, precariedade de existir como se é, entendeu? Se não há essa aliança de eu precisar garantir não só o direito para mim, mas o direito para mim e para pessoas em precariedade, que se faz mais importante, o direito não existe para ninguém. Acho que tem muito a ver também com o que ela havia afirmado antes, né, acho que na página 79, sobre a questão da complexidade que é o eu, né, em si. É um eu que envolve um entrelaçamento, acho que é um eu mais nós, porque
existe uma questão que passa, que vai além do que eu considere como, por exemplo, o indivíduo, né? Assim, eu, por si só, me basto, como certos pensamentos aí, até certas perspectivas políticas, né? Mas se esquece que existe uma complexidade, porque existe uma posição em que eu não posso estar, mas que é importante para o meu reconhecimento, né? Que é meu autorreconhecimento, inclusive, que é a posição do outro, né? Então, neste espaço eu não posso estar, mas eu preciso do outro também para me reconhecer. Eu acho que essa questão de criar mesmo uma identidade, né? A questão do movimento político em si, ele não pode jamais acontecer por um indivíduo, mas sim por um grupo de indivíduos, por pessoas, né? Por pessoas que se reconhecem, mesmo estando em posições diferentes, muitas vezes, de precariedade, mas que para que haja esse movimento, para que haja política de forma em que todos possam viver, né? E assim, você, como a gente falou anteriormente, você não escolhe viver com o outro, você vive com o outro, né? Existe uma coabitação aí incondicional, né? Então, naturalmente, a melhor forma de se viver quando se há uma coabitação incondicional é a aliança, é você buscar uma aliança. Eu creio que ela siga nessa perspectiva, né, pelo que eu tenho visto aqui, mesmo havendo condições desiguais, né, de vivências, mas a melhor forma é buscar uma situação de igualdade. E, inclusive, a gente vê que ela critica, pelo menos em algumas partes do texto, né, voltando para a perspectiva neoliberal, porque exatamente ela quebra com isso, né? A perspectiva neoliberal ela vai exatamente de encontro a essa ideia de distribuição igualitária dos bens públicos, por exemplo. A gente sabe que existe uma perspectiva de privatização, né? De privatizar certos espaços, de meio que criar barreiras a certa participação dos indivíduos em determinados espaços. E isso vai de encontro a essa perspectiva em que se busca essa certa, que é próprio da política mesmo, né, acesso aos espaços. Né? O acesso aos espaços é próprio da política, da democracia, né, do movimento democrático, é dar esse livre acesso, né, essa perspectiva mais igualitária. É interessante, assim, tanto o que a Lili trouxe quanto o André agora, me lembra muita coisa da partida do queer, da Butler, né, assim. Quando eu penso em aliança, eu penso em, por exemplo, sei lá, sem teto, negros, feministas, pessoas trans, né? Tipo, que têm demandas diferentes, né? Mas essa intenção de se unir porque ambos têm direitos básicos, né? Que privam sei lá, a existência corporificada, né? Assim, de não ter condições de manter um corpo vivo, literalmente, né? Assim, pelas precariedades que lhes são induzidas. Só que aí eu acho que o grande lance, assim, é porque ela fala até em algumas entrevistas dela, assim, não confundam aliança com amor, né? Se aliar é uma coisa difícil, não é fácil. Muitas vezes a gente não escolhe, né? Como o André falou, né? A gente não escolhe, assim, coabitar, mas a gente precisa coabitar. Então, existem vínculos que a gente não escolhe, não gostaria de ter, né? A gente pode lutar pelo amor e pelo desejo e pela satisfação, mas essa luta em aliança nem sempre vai ser ao lado dessas pessoas que a gente ama, que a gente, né, se identifica e tal. E aí eu acho que essa é a grande questão, assim, porque imagina só, sem tetos, negros, LGBTs, mulheres, e aí toda aquela coisa, uma mulher sei lá, transfóbica, um sem teto é racista, sabe, assim, se cada um, né, tem pontos que podem acabar, assim, atingindo o outro, né, acho que a grande pergunta é, tipo, como lutar em aliança sem perder do meu discurso
as especificidades, né, das minhas demandas. E aí, assim, acho que também com tudo que a Lili trouxe, eu vim aqui para a primeira página dela, né, em que ela traz, assim, por que ela assim, basicamente um link, né, de por que ela transicionou, assim, do gênero, dessa questão do gênero, para esse corpus em aliança, né, e quando ela fala que ela acha que as populações, a política de gênero, né, deve fazer alianças com outras populações amplamente caracterizadas como precárias. Porque ela mesma fala, né, que para que a luta pelos direitos das minorias sexuais e de gênero seja uma luta por justiça social, para que ela seja caracterizada como um projeto democrático radical, é necessário perceber que somos apenas uma das populações que têm sido e continuam sendo expostas a condições precárias e de perda de direitos, né? Quando Lili falou a questão do direito ser exercido, né? Só existir quando é exercido. E eu acho que encontra, na verdade, a própria teoria da performatividade nisso aí que ela fala, né? Só existe a partir do momento em que é exercido. E aí ela fala também, além disso, os direitos pelos quais lutamos são direitos plurais, e essa pluralidade não está circunscrita de antemão pela identidade. Isso não constitui uma luta apenas de determinadas identidades, e certamente é uma luta que procura expandir aquilo a que referimos quando falamos nós. E essa frase até me fez fazer um link com uma das aulas que já me trouxe uma frase da Camille Paglia, não sei, que fala assim, em uma democracia, todos, não obstante o quão não conformistas ou excêntricos, deveriam ser livres de abuso ou assédio, mas, ao mesmo tempo, ninguém merece direitos especiais, proteções ou privilégios com base na sua excentricidade. Né? E aí eu penso assim, que é mais ou menos isso, né, que eu entendo, assim, faço um link sobre os direitos que se lutam são direitos plurais, né, pela condição de existência, né, corporificada. E essa pluralidade não está circunscrita numa identidade. Então, assim, quando, sei lá, LGBTs buscam direitos, né, não é aí que entra a questão também do questionamento sobre movimentos identitários, porque até onde se busca por um bem, né, comum, assim, é comum quando eles buscam essa reivindicação, né, não é sobre por eles serem LGBT, eles merecem isso, é porque por eles serem pessoas quanto aos que não são, por eles serem pessoas tão quanto os que não são LGBTs e têm acesso a esses direitos, é por isso que eles merecem também, né, esses direitos. Acho que isso me lembra justamente que essa questão que eu tinha colocado no começo da minha impressão, né, sobre a Butler, da temática da interseccionalidade, mesmo que ela não fale especificamente nesse termo, mas você tem a ideia de você tem vários grupos que você tem um sistema que oprime esses grupos. Então, a ideia não é simplesmente a ideia é justamente não segmentar esses grupos, mas encarar esses grupos minorizados, por assim dizer, né? Você tem a questão de mulheres, você tem a questão de operários, de negros, e assim vai. E você tem esses grupos, cada um deles tem uma pauta, tem suas lutas, tem suas questões a serem trabalhadas. Mas a partir do momento que você enxerga que todos eles são grupos que são minorizados e você enxerga, ok, se você está num grupo que está sendo oprimido do mesmo jeito que eu, isso significa que a gente está mais ou menos no mesmo barco, então nada me impede, por exemplo, beleza, eu vou lutar, vou apoiar a tua luta, por exemplo, mesmo porque apoiar a sua luta envolve apoiar a minha, consequentemente, e a de todas as pessoas que estão nesse grupo minorizado. E daí a importância que, não que seja uma coisa necessariamente fácil, né, como a Maria comentou, por exemplo, você tem o caso de uma mulher que é homofóbica, e você tem, ou então uma mulher que é transfóbica, e aí, como é que faz?
Mas, assim, é o jeito. Não tem muito para onde correr. Posso falar uma coisa? Eu posso falar uma coisa e já sabe que eu vou falar várias, né? Primeiro, assim, quando a gente olha o conjunto da obra da Judith Butler, de modo que não está pronto ainda, mas do que ela já fez, a gente percebe assim que é um mosaico que vai sendo montado, em que novas peças vão sendo alocadas para montar a visão do que ela está querendo, né? Assim, quando você vê assim, que ela começa lá com problemas de gênero, né? Então, é muito uma discussão sobre... Ali já começa a discussão sobre identidade, né? Que é toda a crítica que ela faz de como o feminismo vinha fazendo o que ela chamou de uma subversão da identidade, né? Depois ela vai perceber que está faltando uma peça nesse discurso do problema de gênero, que é justamente desenvolver mais como que essa subversão da identidade passa pela dimensão da corporeidade, né? Que aí vai aparecer, né, o livro que é o complemento do problema de gênero, que é o Corpos que Importam, né? Que eu até falei outro dia em aula que assim, é um livro fundamental dela e que a gente não tinha, né? Que apareceu aqui para a gente só no ano passado, né? E assim, então, ela vem com a ideia da subversão da identidade, depois ela vai mostrar como que isso passa por uma ressignificação da própria ideia de corporeidade, né? Aí, assim, ainda lá no 1997, ela lança A Vida Psíquica do Poder, que aí ela vai analisar como que há um processo psíquico de sujeição das pessoas nesse processo de subversão da identidade, da corporeidade. Então, aí ela começa a explorar um pouco a dimensão do psíquico, né, disso, e depois ela vai passar para, a partir de 2004, quando ela publica Vida Precária, que ela começa a desenvolver mais o sentido... quase que uma ampliação assim, do escopo de observação dela, mais para a dimensão do político mesmo, né? Então, como que esse problema que vinha sendo discutido ali de gênero, de identidade, de corporeidade, de discurso, vai assumindo cada vez mais uma dimensão do político, né? E até que ela chega aqui em Corpos em Aliança, que tem uma coisa que para mim é importantíssima no texto que vocês estão trabalhando, que é esse capítulo, que logo no começo do capítulo, né, ela dá uma definição do que ela chama de democracia radical, e que, assim, ele estava falando das chaves, eu acho que isso é uma das chaves fundamentais para a gente compreender o que a Judith Butler vem produzindo nos últimos tempos, né? Então, o que ela vai chamar de democracia, a ideia do movimento feminista, dos movimentos de minoria, se eles buscam ser um projeto de democracia radical, eles necessariamente têm que ser um projeto de justiça social, né? Então, essa associação que ela faz entre democracia e justiça social, né, principalmente na disciplina que a gente está discutindo, né, porque assim, eu fiz questão de trazer dela, particularmente esse texto, né, porque ela, outras feministas vêm discutindo isso, então ela fala dessa ideia da democracia radical como uma ideia de justiça social. Então, essa ideia de que você não vai ter uma sociedade democrática se você não atingir um estágio disso, de justiça social, né? Então, não é possível você ter uma sociedade democrática, no sentido radical do termo, e aí, quando eu estou falando de democracia radical, estou pensando não naquela democracia institucionalizada nas formas de governo, mas da democracia como projeto de sociedade, como a gente viu na própria disciplina dessa outra dimensão, de que a gente precisa falar de democracia não só como forma de política institucionalizada, forma de governo, mas uma sociedade democrática que seja, as próprias relações dentro da sociedade sejam democráticas. Esse é o sentido de democracia radical. E a Judith Butler vai insistir, a gente não vai chegar nisso se a gente não associar a ideia de democracia como sendo a ideia de justiça social,
né? Que é a mesma contribuição que você vai encontrar, por exemplo, na Nancy Fraser, né? Por que essas feministas estão cada vez mais fazendo um discurso cada vez mais radical em relação ao capitalismo, ao neoliberalismo? Você tem isso cada vez mais na Butler, tem na Nancy Fraser, tem na Angela Davis, né? Porque, assim, cada vez mais a gente vai compreendendo que perdemos muito das batalhas porque nos fixamos na ideia de movimentos identitários, né? Que tem a sua legitimidade porque está tratando de problemas específicos de certos segmentos da sociedade, mas que muitas vezes se perde porque deixa de ter a perspectiva de que nós não vamos resolver o problema de um segmento sem transformar as estruturas da sociedade. Por isso que falar de uma democracia radical, então uma democracia que atenda aos interesses de certos segmentos identitários, né? Se você não tiver uma profunda transformação no extrato de justiça social, você não vai atingir isto. Né? Quer dizer, uma coisa que a gente já conversa nesse grupo desde semestre passado e os últimos 2 semestres que a gente vem discutindo filosofia, gênero, então, assim, como é possível você pensar em garantir direitos a grupos como, por exemplo, o grupo de mulheres, gays, de negros, numa sociedade capitalista, né? Que é uma sociedade que preza eminentemente pela desigualdade. Então, como é que você consegue conciliar essas coisas, tá? Então, assim, lutar... E aí, né, tem uma passagem do texto dela que eu acho que reforça bem essa ideia da democracia radical como justiça social, que quando ela vai falar na página 90, que ela vai falar sobre direitos. Eu acho fantástica a frase dela, quer dizer, o direito de ter direito não depende de nenhuma organização política particular para a sua legitimação, né? O direito passa a existir quando é exercido, né? E como é que a gente exerce o direito, né? Então, isso me lembra o sociólogo brasileiro que faleceu, acho que ano passado, Chico de Oliveira, né, que desenvolveu um conceito muito importante, que era o conceito de cidadania ativa. Assim, eu não posso falar de direitos, eu não posso falar de cidadania se eu não entender isso como uma ação. Então, o que ele vai chamar de cidadania ativa. Onde é que eu exerço a cidadania? Não é no discurso, né? A cidadania, para ser cidadania, ela precisa estar em exercício, né? Em exercício público, né? No exercício do espaço político. Então, precisa ser o que o Chico de Oliveira chamava de cidadania ativa, né? E que a Judith Butler vai dizer aqui, né? O direito só existe se ele é exercido. Então, eu não posso falar de direito no abstrato. Direito é uma coisa que a gente busca e você só pode falar que você tem direito quando efetivamente... Então, pegar um exemplo bem tosco. Qual é o direito à moradia? Tá? Ora, eu só vou poder dizer que eu tenho direito à moradia se eu tiver a moradia, efetivamente. Né? E a moradia aqui não pode ser simplesmente uma lona estendida na beira da estrada num assentamento que está buscando moradia, né? Quando eu, de fato, conseguir a moradia, e a moradia de qualidade, aí eu posso dizer que eu estou tendo o exercício do direito pelo qual eu tanto buscava, né? E aí vem, então, assim, como é que a gente busca esses direitos, né? Como é que a gente faz para que essa cidadania seja uma cidadania ativa? E vem toda essa discussão dela do espaço público, de como que os corpos ocupam esses espaços, tal. E o Curoni falou, mas eu acho que é importante reforçar o que ela fala sobre o papel que a mídia tem nesse processo de ocupação do espaço, né? Assim, a mídia não apenas reporta uma cena, ela constrói a cena, né? E assim, como a visibilidade do que está acontecendo, né, tem uma importância muito grande. Então, de novo, uma coisa que a gente vem falando do sujeito linguisticamente competente do Habermas, que não basta ser um sujeito capaz de falar, e precisa ter capaz de veicular e de fazer o seu discurso aparecer. Então, a gente viu muito isso, todo o processo do golpe de 2016, tudo o que aconteceu de 2013 para diante, quanto que a mídia
fez a cena política ser a cena política que era, né? Então é aquela coisa assim, quando você pega uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, ou uma manifestação aqui na BR, saindo do shopping, vindo para a BR, né? Como a Kevin falou, tem muita coisa acontecendo ali, né? Algumas pessoas vão ser entrevistadas, outras não, né? Algumas imagens vão aparecer, e essas imagens que aparecerem vão constituir efetivamente a cena. Então você tem, às vezes, assim, uma manifestação com 300 mil pessoas na Paulista, pacificamente brigando, no bom sentido aqui, lutando pelo algo que eles acham justo, né? E aí aparece um grupo de 2, 3 pessoas ali, meia dúzia, fazendo uma balbúrdia, né? E a câmera da mídia foca naquilo ali, e a imagem que você vende é de que a manifestação foi um pega para capar, né? Então, se você imaginar, olha, eu acho que essa passagem da Judith Butler é importante, porque a gente vem discutindo, e há muitas divergências sobre o que aconteceu no Brasil em 2013, as chamadas Jornadas de Junho de 2013, que hoje claramente a gente sabe assim, que foi um movimento que começou como um movimento popular, reivindicatório, né, da molecada brigando pela questão do passe livre, efetivamente você tinha ali uma luta por direitos, mas que foi rapidamente manipulado pela esquerda, pela direita, tá? Agora, como é que se deu esse processo de transformar uma reivindicação por direitos de organizações políticas populares num movimento extremamente conservador de direita que leva para um golpe? Então, eu acho que há uma figura aqui que é muito pouco entendida ainda pela gente. Eu não estou dizendo que eu sei a chave disso, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser melhor compreendida, e a Butler ajuda. Assim, aquelas figuras de black blocs que aparecem naqueles movimentos, tá? Não pense simplesmente assim, de como é que surgiu e de onde surgiram isso. Mas como que a mídia trabalhou a imagem disso? Então, de repente, você tinha uma super manifestação, mas quando você ligava a televisão, o que você via era basicamente a ação destrutiva dos black blocs. Então, você foi construindo uma narrativa de que o movimento era aquilo, né? E, para não me estender demais, o sentido inverso disto, tá? Então, quando a Kevin estava falando das ocupações, né, da reitoria, né, esse texto da Butler me faz pensar muito nas ocupações das escolas secundárias que nós tivemos no país, né? Lembra aquele processo que a gente passou um ano com as ocupações em São Paulo, no Rio, em Minas, aqui em Natal a gente teve ocupações das escolas, etc., né? Então, quando ela estava falando ali da Praça Tahrir, no Egito, uma passagem que ela mostra assim, tem uma coisa assim, como que os direitos que estavam sendo reivindicados estavam se manifestando na própria forma de organização das pessoas ali. Então, como é que você organiza os corpos, manifesta que tipo de sociedade você está reivindicando. Isso a gente viu nas ocupações das escolas. Então, você chegava na escola, os estudantes, ao ocupar a escola, eles estavam mostrando que tipo de escola eles queriam. Então, eles começam a ter um processo de auto-organização, eles se organizam para limpeza, para segurança, para comunicação, para alimentação, mas não só para isso. Eles promovem ações culturais, promovem aulas, promovem grupos de estudo, né? Eu me lembro que eu participei de aulão em escola que estava ocupada, né? A gente começou a participar disso, porque assim, os próprios estudantes começam a mostrar assim, no modo como nós organizamos a escola durante a ocupação, nós estamos dando uma indicação de qual é a escola que a gente quer ter. E nenhuma autoridade foi capaz de perceber isso, né? Porque nós ignoramos completamente o que os meninos disseram nas ocupações, e depois as escolas voltaram a ser aquele mesmo espaço chato que era antes, e que continua expulsando os alunos de dentro da escola, porque a escola que a gente oferece para eles não é a escola que eles querem ter, né? E eles mostraram para a gente que escola eles queriam como? Com corpos reunidos politicamente, né? Então, a ocupação
da escola era um ato político que se fazia corporalmente, coletivamente, e mostrando que tipo de sociedade a gente queria, né? Como a gente não consegue absorver isso tudo que está sendo colocado, né? Então, assim, eu acho que esse texto da Judith Butler é legal justamente porque ele nos ajuda a compreender muito do que a gente está vivenciando, né, mesmo. Né? Enfim. É isso. Eu gosto muito de uma passagem que ela fala dessa contestação, né, de como o Estado está conseguindo, no caso não conseguindo, né, fazer valer vários dos nossos direitos. E aí esse momento, ela chama de, talvez seja um momento de anarquia, né? Eu gosto muito dessa passagem, e ela diz, esse momento de intervalo, né, que esse intervalo entre um formato, digamos assim, e outro, em que estão sendo contestados, né, a forma de poder, esse momento de intervalo é um momento em que os corpos reunidos em assembleia articulam um novo tempo e um novo espaço para a vontade popular. Não a única vontade idêntica, mas uma vontade unitária, mas uma que se caracteriza como uma aliança de corpos distintos e adjacentes, cuja ação e cuja inação reivindicam um futuro diferente. Eu gostei bastante assim dessa passagem, porque ela dá é como se fosse um panorama geral assim da questão da democracia, né? Uma conclusão, uma chamada, digamos assim, da união dessas pessoas que têm essa condição de contestar e que agem um pelo outro, né, em aliança. Lili, essa fala tua me lembrou de uma coisa. Lembra do Manuel Castel, que a gente estudou lá no começo do ano, no final do texto dele? Eu até achei aqui a citação que a gente discutiu em sala de aula, que dizem: aprender a viver aprender a viver no caos talvez não seja tão nocivo quanto conformar-se à disciplina de uma ordem. Né? Essa ideia da anarquia que você está dizendo tem muito a ver com esse conceito do Castel, de que talvez a gente precise aprender a viver no caos, né? Só complementando, eu lembro desse texto, né, que o senhor passou do Castel no semestre, no ano passado, né, foi bem interessante, eu me lembro. E, assim, aí nesse caso, eu só tinha discordado uma coisa da Butler, eu gostei muito do texto dela, mas eu tinha discordado justamente porque ela não coloca ali, ela quando fala em anarquia, ela fala justamente nessa coisa caótica que vai estar ali imperando por enquanto, quando tem esse movimento social. Ela não coloca ali como... Me pareceu que ela não citou a anarquia como uma doutrina, né, uma doutrina filosófica e tal. E isso me pareceu meio um erro, né, porque ela vai dizer, enquanto não tem um outro regime, né, mas, assim, a gente vem vendo falhas em vários regimes há centenas de anos. Então, assim, isso seria já um pensamento meu, né, uma opinião minha, claro, mas como isso se daria, né? Por que a gente precisa de um outro regime? Até agora os regimes não foram capazes de fazer uma melhoria, a gente só vê cada vez mais uma degradação, né? E só falando aquela coisa lá, por exemplo, desses protestos que tiveram em 2013, a gente viu que a gente vê, na verdade, isso acontecendo com os movimentos identitários como um todo, porque a gente não faz a crítica política do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é o sistema que está compactuando com o capitalismo, então ele absorve, né, ele acaba absorvendo, da mesma forma que a gente, esses protestos de 2013 tiveram a sua função, não era só pelo o passe livre, também a gente exigia que, não precisa haver essa Copa aqui não do jeito que vai ter, tinha gente, eu participei desse protesto, então foi estranho quando eu vi sendo tomado por pessoas reacionárias, conservadoras, né,
E da mesma forma, eu vejo essa falha, isso vem acontecendo com os movimentos identitários. A gente vê que se luta por uma causa justa, muitas vezes, mas acaba se deixando de lado a crítica a essa coisa neoliberal, né? A gente acaba deixando de lado a crítica principal, que eu acredito que é a Butler que fala, né? Nesse capitalismo, nessa democracia neoliberal aí, e por aí vai. É dessa democracia neoliberal que ela critica, que justamente o oposto disso seria essa democracia radical que o senhor falou aí. Só fazendo um adendo aqui da questão do neoliberalismo, né? A gente tem dois grandes representantes do neoliberalismo, né? O Mises e o Friedman, ambos apoiaram movimentos autoritários, tá? A gente tem o caso do fascismo, o Mises, e de Pinochet, né? Lá no Chile. Ou seja, veja essas perspectivas, né? De defesa, como vão no caminho oposto de uma democracia, né? Como a gente pensa, né? Na visão da justiça social, como o professor colocou muito bem aí, né? Que é um destaque do texto também, né? Nessa perspectiva. Então, trabalhar essas questões, por mais que eu tenha em mim alguma discordância, não discordância, mas particularidade em relação a alguma dessas camadas mais identitárias, mas eu tenho que pensar no seguinte, na perspectiva do plural, do todo, né? A gente precisa reivindicar os direitos das minorias, a gente precisa lutar por uma justiça social. Então, isso me envolve também naquele movimento, né? E não só porque eu tenho particularidades ou coisas específicas. A gente acompanhou isso nas últimas eleições, né? A divisão da esquerda, a divisão desses movimentos, né? Dessas bandeiras. Então, infelizmente, não tivemos um movimento forte por isso, né? Também. Isso acaba trazendo o que o André falou bem no início, né? Que é essa crença, digamos assim, né? Essa lavagem cerebral de que a gente tem que agir por nós mesmos, né? Como se tivesse, a Butler fala que é como se tivesse uma força que impedisse a interdependência, né? Como se existisse uma força que fizesse a gente acreditar que não existe essa interdependência, né? E é interessante pensar que isso é uma cultura do neoliberalismo, do capitalismo, porque é uma cultura que a gente vem aprendendo de você precisa trabalhar duro para ter o seu, e basta você trabalhar duro para ter o seu, então, se outra pessoa não tem, é porque ela não trabalhou duro. Então, a gente, sem perceber, consegue... se a gente parar para perceber, a gente consegue conectar que como tem a ver uma coisa com a outra, né? E não dá para contestar apenas um regime, né? Como o Anderson falou, é uma questão que acaba se conectando de neoliberalismo com o capitalismo, que não tem como contestar um do outro. E aí isso, na verdade, acaba me lembrando o Hansman, da outra aula, né? Sobre a gente tentar pensar num outro tipo de regime, né? Então, quando o Anderson fala que não sabe como é que seria isso, e realmente eu acho que ninguém sabe, né? A gente pega a democracia e a gente tenta trabalhar nessa democracia, mas o Hansman, ele fala, né? Isso é só enquanto a gente não encontra um regime melhor, um regime que funcione. Mas, Aline, eu acho que tem uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, assim, né? Nós, como humanos, somos seres sociais, né? A gente não consegue ser humano fora do social, né? Então, assim, o neoliberalismo, ele é, por essência, antidemocrático, né? Porque, então, por exemplo, esse exemplo que o Josué trouxe no começo da fala dele do SUS, né? Quer dizer, a ideia do neoliberalismo é você acabar com qualquer direito social, né? Então, assim, o SUS está inscrito na Constituição de 88, mas não era ali na Constituição que surge, né? Você já tinha uma luta que vinha de bem antes. São uns 40, 50 anos de luta aqui para a gente ter o SUS
como ele tem hoje, no mundo todo reconhecido como um sistema de saúde de muito boa qualidade, o que pese todas as falhas que tem de todo tipo aí, tal, mas assim, você não conseguiria fazer nada do que você faz em termos de saúde nesse país se não fosse o SUS, né? Então, por exemplo, as pessoas dizem, a classe alta não precisa do SUS, mas as pessoas esquecem, por exemplo, que 97% de tudo que existe de tratamento de quimioterapia no país é feito no SUS. Então, mesmo o cara que tem muita grana, ele não consegue bancar com recurso próprio, com plano de saúde ou com conta privada, um sistema de quimioterapia, né? Só o cara que tem muita grana, que aí vai dar nesse 1% aí que não precisa. Mas, assim, quase todo mundo, mesmo pessoa de classe média alta que precisa de uma quimioterapia, quem vai bancar isso é o SUS, né? E depois, desde o atendimento básico de saúde, por exemplo, vacinação das nossas crianças, até procedimentos de alta complexidade, que é tudo garantido pelo Sistema Único de Saúde. Então, essa ideia estapafúrdia que surgiu essa semana de privatizar as unidades básicas de saúde, ou seja, de destruir o SUS, né? Aí você vê assim, destruir o SUS, né? A gente já viu, por exemplo, se não tivéssemos acabado com mais médicos, com todos os cubanos que nós mandamos embora, né, a gente tinha tido um outro tipo de enfrentamento da Covid-19, por exemplo, porque você tinha aí mais 12 mil profissionais disponíveis para atuar, que nós não temos no país para enfrentar a Covid, que foram todos mandados embora do país porque eram cubanos. Veja como... Agora, você imagina se você destruísse o sistema básico de saúde, né? E qual o resultado disso lá na frente? Tá? Você vai solapar, de qualquer maneira, o sistema democrático, porque você vai criando convulsões sociais cada vez maiores, mais profundas, e isso vai aniquilando qualquer regime democrático, né? Então, assim, eu acho que a nossa saída, assim, a gente tem uma perspectiva, assim, é o que a própria Judith Butler diz, e que a Marília lembrou na fala dela inicial, essa ideia de que eu não sou nem capaz de ver meu próprio corpo, né, gente? Eu preciso do outro para eu me conhecer, né? Que não é uma ideia que está na Judith Butler, isso está principalmente lá no Sartre, né? O Sartre que fala muito assim de quanto do outro como espelhamento, eu preciso do outro, né? Eu me conheço através do olhar do outro, né? Eu sei quem eu sou porque o outro me vê, né? E é através do que ele percebe de mim é que eu construo a minha autoimagem, né? Então, assim, uma vez que nós precisamos umbilicalmente do outro, né? Então, é que sempre está uma perspectiva de que talvez o neoliberalismo não consiga levar esse hiperindividualismo assim, ao extremo, que seria a destruição da espécie humana, né? Então, acho que a gente resiste porque, no fundo, a gente sabe que na hora H é o outro que vai... Nós vamos precisar do outro mesmo, né? Então, acho que aí está sempre a possibilidade da gente resistir a esses autoritarismos que aparecem na história e que a gente depois consegue superar também, né? Eu tive uma percepção, assim, lendo o texto, que a importância disso, da interseccionalidade, quando ela começa a citar que estados começam a usar direitos de minorias para encobrir outras violações, né? Ela até cita o exemplo do Estado de Israel, né? Tentando passar uma imagem de ser o paraíso para os LGBTs, enquanto isso, né? LGBTs e não LGBTs palestinos sofrendo uma série de violações. Tu falou isso aí, Joyce, eu lembrei que daquela exemplo também que ela cita da França, né? Que às vezes você, tipo assim, ela faz aquele... Eu fiquei até bem confuso de debater com o pessoal no grupo aí, que é justamente, ela faz uma crítica a esse paradoxo, que lá na França, por exemplo, em virtude das leis do país, né, fala sobre a questão do véu, né, que é proibido usar, tem que mostrar o rosto, porque é um direito supostamente das mulheres, né, uma coisa, no público ela precisa mostrar o rosto, não pode estar coberta, mas daí também fere a liberdade religiosa, né, da minoria religiosa lá das mulheres muçulmanas, né? É aquela questão de tipo, o feminismo,
e é onde a crítica desse lance, né, que até Marília tinha comentado, esse lance do feminismo ocidental, né, da mulher branca e tal, e tipo assim, da desvalorização de uma outra cultura, né, querendo ou não, também está atingindo uma minoria. Que é justamente essa coisa do tipo, a premissa, né, que é remover uma opressão sobre um gênero, mas você faz isso através de um mecanismo que oprime do mesmo jeito, né? Que, ok, não vou deixar sua religião te oprimir, mas eu vou fazer isso forçando o Estado a você não poder expressar sua religião. Isso. Tem até um grupo que eu acho que é HAWA, o nome, a sigla, que é de mulheres afegãs e mulheres que lutam, né, por direitos, são feministas, né, dessa área do Afeganistão. E uma das coisas que eu lembro de ter lido numa entrevista é que elas falavam que o problema maior da mulher afegã não é a burca, sabe? Tem coisas muito mais sérias que as pessoas não veem, né? Se atende mais à coisa do visual, né? Do véu, e não veem que tem uma série de outras coisas que elas estão lutando. Pois é, né? Prioridades, né? Assim, só a ideia de castração sexual, né, de que a menina, quando nasce, tem o clitóris cortado, assim, você já está cortando a possibilidade de prazer, né, ou pelo menos uma fonte rica de prazer da mulher. Então, só isso a burca perto disso é irrisório, né, se você for pensar. Claro que a burca também é um problema, mas se você for pensar, por exemplo, o uso da burca como um elemento externo e a molestação do próprio corpo, né, é bem mais gritante, né, a violação do direito da mulher, aí eu acho. E eu acho que acaba trazendo a questão da França, né? Acaba trazendo a mulher para uma posição de visibilidade excessiva, digamos assim, porque nenhum de nós aqui tem como imaginar, né, se colocar assim, mas a gente tenta, e eu, por exemplo, eu fui evangélica, imagina quando eu era criança, e aí imagina naquele tempo que eu cresci dentro de uma igreja, imagina colocarem outra roupa em mim, quando eu tinha certas crenças. Então, colocar você assim debaixo dos holofotes, assim, de uma forma. Então, mais provável que você vá apenas trazer mal-estar com aquilo do que qualquer outra coisa, sabe? Então, não só a liberdade religiosa, mas expor, assim, coloca o sofrimento dela nos holofotes, assim, desnecessários. Vamos cuidar de finalizar isso, então, vocês têm mais coisas para dizer? Assumam o controle aí para a gente ir encerrando isso. Por mim tá de boa aí, foi produtivo aí, foi bastante interessante aí, para a gente continuar sempre estudando sobre esses filósofos aí. Eu acredito que é importante para a gente mesmo, né, para entender todo o contexto político, saber fazer uma crítica, uma análise, e seguir adiante, né? Mas... Acho que esse tipo de leitura é muito importante, especialmente tem a parte de ser uma coisa que, tipo assim, beleza, você tem a questão de ser um autor e tudo mais, né, do contexto de quem escreve, e tem também a questão que assim, é um assunto bem atual, né? A gente está brigando por isso, a gente está vendo isso na nossa porta, então a gente passou por um golpe há pouquíssimo tempo, tá todo mundo ok com isso até hoje, né? Então, a gente está dando de cara com um monte de tentativa de política autoritária, batendo de frente, ou só abaixando a cabeça. Então, é bacana que pelo menos dá para ver, ei, o processo é esse aqui, sabe? Se liguem. É importante pensar todo esse desenvolvimento do texto da Butler. Não é uma obra um negócio ali que aconteceu só na França, um negócio que aconteceu nos Estados Unidos, né?
que está acontecendo, inclusive, né, um movimento tão forte que está sofrendo tanto como o BLM, mas aqui na nossa porta, não é olhar para fora, é olhar para a nossa porta mesmo, né, estudar uma obra dessa magnitude, digamos assim, nesse tocante, sem pensar, né, no nosso jardim, na nossa grama, dispensar nossa, não sei, maioridade racional, assim. Porque cadê nossa aliança, né, no final das contas, diante de tanto autoritarismo? Quais são os espaços públicos que a gente está tomando? Quais são os espaços que a gente está contestando, se são públicos, se são privados, o que são ou deixam de ser? Nós tivemos um golpe em 2016, estamos em 2020 e ainda não conseguimos superar, né? Os bolivianos tiveram um golpe ainda pior em 2019 e já acabaram com a história, né, gente? Obrigado a nossa história. Mais alguém? Eu vou dar por encerrado esse debate, então. Gostei, achei, foi bem legal. Depois vocês vão ter a oportunidade de ver os 5 vídeos, vocês vão ver como as coisas vão se complementando. Porque a gente falou sobre democracia radical, próximo seminário que é Chantal Mouffe, que ela desenvolve exatamente esse conceito que ela chama de democracia radical, né? A gente já vai começar a disponibilizar os primeiros vídeos já. Daqui a pouco vocês vão poder ver os 5 vídeos, como essas coisas vão se complementando, essas autoras vão nos ajudando a pensar esses problemas, que é exatamente isso, né, assim, que vocês falaram que eu acho legal, assim, tudo os textos que a gente está lendo nessa disciplina desde o começo, né, que sempre assim, nossa, eu estava lendo esse texto, eu estava vendo o Brasil aqui expresso nessa frase e tal, como é muito a nossa realidade, né, a gente está discutindo o nosso... E obrigada, Jaime. É a capa, né? A capa da obra tem um fora-tema, assim, pá! Quer dizer, né? A capa do livro da Butler é o fora-tema, é ela olhando aqui nossa situação e a gente não. Daí você tira, né? Daí você tira. É isso. Florezinha. A minha artificial. Beijo. Um beijo. Tchau, boa noite, gente. Até a próxima. Beijo, boa noite. Beijo, obrigado. Até a próxima. Valeu. Até a próxima.